O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já perdoa os nossos pecados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Uma alegria, meus irmãos e irmãs, novamente nos encontrarmos aqui na capela dedicada a São João Paulo II para a nossa celebração eucarística. Ficamos uma temporada sem nos encontrarmos aqui devido à novena e à festa do nosso padroeiro paroquial São Pedro. Mas pela graça de Deus estamos de volta e vida normal a partir de hoje aqui em nossa comunidade dedicada a São João Paulo II. E com toda a igreja no Brasil, meus irmãos, neste final de semana, nós celebramos esta solenidade de Pedro e Paulo, os santos apóstolos. Na verdade, a igreja celebra na liturgia este dia, no dia 29 de junho. Como aqui no Brasil não é dia santo de guarda, não é feriado, então nós temos a permissão da Santa Sé do Vaticano para a celebração no domingo próximo, ao dia 29, a fim de que muitos fiéis possam celebrar dignamente essas colunas da igreja que foram e sempre serão São Pedro e São Paulo, apóstolos. Sobre eles, Cristo Jesus edificou, plantou a sua igreja no mundo. Na verdade, do lado aberto de Cristo, na cruz, nasceu a igreja, quando brotaram sangue e água do peito de Cristo. O sangue, que a gente sempre gosta de lembrar, nos remete à Eucaristia, e a água que jorrou do lado aberto de Cristo nos remete ao sacramento do batismo. Mas Jesus, meus irmãos, quis contar com os seus apóstolos, para que a sua igreja se formalizasse, se estruturasse no meio do mundo ao longo dos séculos. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é uma promessa que Jesus faz a Pedro, dá a Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu vou construir no meio do mundo a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos e irmãs, diante desta bela liturgia dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, nós somos convidados a fazer uma meditação sobre a igreja. A igreja que é casa de Deus, lugar por excelência, onde nós fazemos a experiência de Deus na nossa vida. Claro, lá na igreja doméstica, em casa, com os nossos familiares, podemos e devemos rezar. No trabalho, fazer o costumeiro sinal da cruz, consagrar o nosso dia de trabalho, nossa jornada aos cuidados de Deus, da Santíssima Virgem, tudo isso é importante. Mas nada disso, meus irmãos, deve substituir a nossa presença, a nossa participação na igreja.
justamente porque a igreja foi este lugar pensado, sonhado por nosso Senhor Jesus Cristo, para experimentarmos a misericórdia dele na nossa vida. Essa igreja, meus irmãos, que é também chamada pelo apóstolo Paulo como o corpo místico de Cristo. Nós somos os membros da igreja, muito mais do que membros, meus irmãos. Pelo santo batismo, nós nos tornamos filhos e filhas da igreja. Isso não é pouca coisa, não. Ser filho da igreja, ser filha da igreja, significa assumir o nosso batismo, assumir a nossa filiação divina, darmos, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, bom testemunho de Cristo. Termos uma vida configurada, identificada a Jesus Cristo. Não termos medo da cruz, dos sofrimentos, das provações, das perseguições ou incompreensões que enfrentamos, justamente porque temos o nome de cristão católico. Veja, meus irmãos, a vida de um seguidor de Cristo reflete a vida do seu mestre e Senhor, que é Jesus. O que fizeram com o Senhor, também haverá de fazer com seus fiéis e autênticos seguidores. Nós sabemos o que fizeram com o Senhor. O Senhor tantas vezes foi perseguido, foi incompreendido, foi crucificado, foi martirizado por nós. E vejam, meus irmãos, Pedro e Paulo tiveram o mesmo caminho, a mesma trajetória. A primeira leitura nos falava do apóstolo São Pedro. Interessante nós lembrarmos, meus irmãos, como que Pedro conheceu Jesus? Através de seu irmão André. Pedro nós conhecemos, nós sabemos, era um pescador lá na Galileia, em Betsaida, mas seu irmão André, certa vez, com João, passou uma tarde inteirinha com Jesus. E André se converteu a Jesus Cristo. E quem se converte ao Senhor, quem experimenta as misericórdias de Cristo na sua vida, não consegue guardar esse tesouro para si mesmo. Esparrama, espalha, partilha. Foi o que aconteceu. André chegou em casa, não pensou duas vezes, comentando com seu irmão Pedro: eu encontrei o Senhor, eu descobri Cristo na minha vida. Então André levou Pedro até Jesus. E podemos imaginar, meus irmãos, este primeiro encontro que o Senhor teve com Pedro. Certamente pensou: é a ele que eu vou confiar o governo, a chefia da minha igreja. Mas vejam, meus irmãos, como se deu o processo de conversão do apóstolo Pedro, gradativamente. Pedro não mudou a sua vida de uma hora para outra. Nós bem sabemos como Pedro deu trabalho para Jesus. Foi muito generoso na sua resposta, mas também era frágil, era fraco. Vamos lembrar, no momento em que Jesus mais precisava de Pedro, no momento do drama da sua paixão, Pedro o negou, e o negou 3 vezes. Mas foi após a ressurreição do Senhor, através daquele milagre da pesca abundante, que Jesus fez de Pedro pescador de homens. Então, meus irmãos, vejam, quem foram e quem são os santos? Não nasceram santos. Nasceram pecadores como todos nós, herdeiros do pecado original, dos nossos antigos pais, Adão e Eva. Mas os santos, meus irmãos, tornaram-se amigos de Deus, porque se deixaram tocar pela misericórdia de Deus. Tantas vezes somos como Pedro, meus irmãos. Queremos mudar o mundo em 2 tempos, assim era Pedro. Mas quantas vezes Pedro vacilou, negou Jesus? Quantas vezes nós vacilamos, abandonamos o Senhor quando Ele mais precisa. Quando nós, meus irmãos, nos penitenciamos, fazemos a mortificação, nós consolamos o coração de Cristo, mas quantas vezes somos preguiçosos para a penitência, para a oração, deixamos aquilo que é essencial na vida cristã de lado ou em segundo plano, por exemplo, a oração, a participação na Eucaristia, a reza do terço, a leitura orante da Bíblia. Quantas vezes colocamos as coisas de Deus, as coisas da igreja, em segundo, em terceiro plano na nossa vida? Quando assim agimos, meus irmãos, somos como Pedro. Mas é curioso nós observarmos, e até melhor dizendo, é bonito a gente observar a paciência, a misericórdia de Cristo com Pedro. Ele conhecia Pedro mais do que Pedro se conhecia. Jesus soube esperar o processo de conversão do apóstolo Pedro.
E após a ressurreição, meus irmãos, Pedro se torna ardoroso, profundamente comprometido. Vamos lembrar aquela passagem dos Atos dos Apóstolos. Certa vez, Pedro pregando, ele converteu em nome do Senhor mais de 3.000 pessoas. Aquele Pedro medroso que ficava em cima do muro, tornou-se ardoroso, comprometido. Por quê? Apesar das suas limitações, não obstante as suas fraquezas, ele foi fiel a Deus. Procurava mais ajustar a sua vida em Cristo do que abandonar o Senhor. Então ele experimentou profundamente a misericórdia de Cristo na sua vida. Se tornou comprometido com a evangelização. Então a Pedro, meus irmãos, escutamos hoje no Evangelho, aqui é o chamado, famoso primado de Pedro, diante daquela confissão do apóstolo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus confia o governo da sua igreja ao apóstolo Pedro. Pedro, o primeiro Papa. Francisco, o Papa de número, Pedro de número 266. É bonito a gente ver essa sucessão apostólica da nossa igreja. Nossa igreja tem tradição, meus irmãos. Nossa igreja tem história. Nasceu do lado aberto de Cristo. E foi confiado a homens simples, pecadores e pescador também. Mas pessoas que se deixaram tocar pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, não abandonemos a barca de Pedro. É aqui que nós experimentamos a graça de Deus. É aqui que nós começamos a experimentar a salvação que o Senhor deseja nos oferecer na eternidade. Às vezes nós nos decepcionamos, não com a igreja, mas com os membros da igreja, com os outros filhos da igreja, com os nossos irmãos, quem sabe até com os nossos ministros ordenados. Levamos este tesouro em vasos de barro. O tesouro é Cristo. O vaso de barro somos nós. Portanto, a gente não deve se sentir motivado a frequentar a comunidade, a igreja, por causa do padre, por causa de um irmão de comunidade. Nós somos falhos, sabemos disso. A grande motivação, ou a causa motora da nossa participação na igreja, deve ser o quê? O nosso amor a Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro e fiel amigo. É o tesouro da nossa vida. Permitamos, meus irmãos, que Jesus seja o grande amor da nossa vida. Tenhamos um amor incondicional pelo Senhor. Porque se assim não for, facilmente nós vamos desistir da nossa participação na igreja. E quantas vezes isso aconteceu conosco, não é mesmo? Porque olhamos o ser humano, nós nos frustramos. Mas quando nós temos os olhos fixos em Cristo, quando nós amamos profundamente a Eucaristia, os demais sacramentos, quando nós contemplamos a vida dos santos, que foram grandes amigos de Deus aqui no mundo, nós perseveramos na caminhada. Por isso é importante, meus irmãos, a oração para a gente não vacilar, porque a tentação é grande. Vai dizer Jesus numa outra passagem: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes nós queremos corresponder aos apelos de Deus, mas nos deparamos com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com os nossos pecados. Quantas vezes irmãos estão carregando a sua cruz, sofrendo pelo Evangelho, e precisam da nossa oração. A primeira leitura nos falava disso. O apóstolo Pedro estava preso por causa do rei Herodes, que queria destruir os cristãos, matar os cristãos. Enquanto Pedro estava prisioneiro, a igreja rezava sem cessar pelo seu pastor. Vejam, meus irmãos, a força da oração. Aliás, esta é a grande lição, o grande ensinamento da primeira leitura de hoje. Nenhuma oração que fazemos em comunidade, como igreja de Cristo reunida, é dispersa, é esquecida por Deus. Muito pelo contrário, Deus ouve a oração feita em assembleia. Por isso a importância de rezarmos em comunidade. Vamos rezar em casa sim, sozinho também, mas nada disso substitui a vida em comunidade. Deus enviou o seu anjo e libertou o apóstolo Pedro da prisão. Vejam, meus irmãos, a resposta de Deus à oração do povo reunido que rezava pelo seu pastor, pelo seu Papa. Por isso hoje, meus irmãos, a igreja celebra o dia do Papa. Todos os dias a igreja reza pelo seu pastor.
podem observar que toda a Santa Missa, aliás, geralmente é a primeira oração que nós fazemos, não é verdade? A oração pela Igreja, a oração pelo Papa. Devemos rezar pelo nosso Papa. Não se trata se a gente concorda ou não com a pessoa do Papa. A gente vai muito pela afinidade, né? Se mostra os dentes, a gente fica, né, em harmonia com as pessoas. Mas a figura do Papa, seja ele quem for, é a figura de Pedro. É alguém escolhido, eleito pelo Senhor para ser o seu vigário, o seu representante aqui na terra. Santa Catarina de Sena dizia que o Papa é o doce Cristo aqui na terra. Não importa quem seja, mas o que ele representa. Ele é o doce Cristo aqui na terra. Então, meus irmãos, hoje é um dia oportuno para a gente examinar nossa consciência. Nós amamos o Santo Padre, o Papa Francisco. Nós rezamos diariamente por ele. E se não temos este hábito, vamos começar a partir de hoje. Graças a Deus nós temos muitos irmãos, muitos fiéis, eu tenho conhecimento disso, que diariamente rezam o terço e rezam na intenção do Santo Padre, o Papa. Isso é importante, isso é necessário, É grande a missão do Papa Francisco, é árdua, é desafiadora. Porque a grande missão do Papa é salvaguardar a fé cristã católica. Às vezes se espera, quando muda o Papa, né, espera que ele vai fazer uma revolução na igreja. Tem coisas que o Papa não pode fazer. Porque a tradição da igreja nasceu do coração de Cristo. Nem o Papa pode mudar algumas normas, alguns mandamentos da igreja. A missão do Papa é salvaguardar o chamado depósito da fé. O que é esse depósito da fé? São os ensinamentos que brotaram do coração e da boca de Jesus Cristo. Então a missão do Papa é difundir cada vez mais os tesouros da nossa fé católica. Então, meus irmãos, rezemos pelo Papa. Em tempos de provação, é importante que a gente até se mortifique pelo Papa, que a gente faça penitências, jejuns, como essa igreja primitiva, quando Pedro estava preso, a igreja rezava sem cessar, e Deus ouviu o clamor do seu povo, e enviou um anjo para libertar o apóstolo Pedro. Então, meus irmãos, amemos o Santo Padre, esse doce vigário de Cristo aqui na terra. E uma breve mensagem, meus irmãos, sobre o apóstolo Paulo. A gente fala mais de Pedro, né? Mas Paulo também é a coluna da igreja. A segunda leitura de hoje é um belíssimo testemunho, é um testamento, digamos assim, que o apóstolo Paulo deixa. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Um homem que no seu passado, fora perseguidor de cristãos, mas um dia, a caminho de Damasco, ele foi alcançado pelo Cristo ressuscitado e mudou radicalmente a sua vida, se converteu ao Evangelho, tornou-se um homem identificado a Jesus Cristo, inclusive no sofrimento, inclusive na cruz, ao ponto de escrever aos Gálatas dizendo assim: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. Vejam, meus irmãos, dois grandes santos, colunas da nossa igreja, Pedro e Paulo, que antes de conhecerem o Senhor, eram grandes pecadores, mas foram dóceis à vontade do Senhor. Então que eles nos inspirem, meus irmãos, cada vez mais, a sermos dóceis ao Senhor. Essa é a nossa vocação, a vocação de sermos igreja, mas sobretudo, de sermos santos. Essa é a vocação de todos nós, a vocação à santidade. Que São Pedro e São Paulo intercedam a Cristo por todos nós. Amém.